Olá, cursistas! Bem-vindos à nossa aula de hoje. É com imensa satisfação que aqui me encontro para trocar algumas experiências com vocês. Meu nome é Neide Nery Carvalho Batista e nesse momento iniciaremos os estudos da disciplina Gestão Integrada. Para que o processo ensino-aprendizagem seja efetuado de forma significativa, sugiro que tenham sempre em mãos, durante as nossas aulas, papel e caneta, anotem as possíveis dúvidas e postem no Fórum Tira Dúvidas. Teremos um fórum para cada uma de nossas aulas, onde vocês postarão todas as dificuldades encontradas no conteúdo disponibilizado através do vídeo-aula. E para que tenhamos um bom resultado, é preciso dedicação nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o material disponibilizado no caderno didático. Vamos começar? O objetivo geral da nossa disciplina, Gestão Integrada, é apresentar uma contextualização evolutiva e histórica da preocupação ambiental, bem como seus reflexos no ambiente empresarial. Discorrer sobre uma breve visão comparativa entre a evolução da consciência global sobre o meio ambiente e a evolução da política ambiental brasileira. O nosso material traz uma abordagem sobre gestão integrada. Temos alguns conceitos que vão ajudá-los a entender o que significa esse tipo de gestão. Observem o slide. Podemos verificar um dos conceitos de gestão integrada. O sistema de gestão integrada é a combinação de processos, procedimentos e práticas de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde adotada pela organização, visando implementar suas políticas e atingir seus objetivos indispensáveis para a obtenção de um ambiente de trabalho saudável. Entre as ações do sistema de gestão integrada, estão a busca contínua pela excelência em qualidade em todos os seus serviços e a satisfação do cliente, a capacitação profissional, o incentivo ao comportamento ético e responsável, o atendimento às legislações aplicáveis e a preservação do meio ambiente e da integridade física de seus colaboradores. Dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos discutir na primeira unidade sobre a evolução da preocupação ambiental no mundo e no Brasil. Nossa discussão se processará através de uma contextualização evolutiva histórica da preocupação ambiental e seus reflexos no ambiente empresarial. Ao final dessa aula, pretendemos que vocês entendam sobre os principais aspectos históricos que contribuíram para o processo evolutivo da preocupação ambiental, bem como os reflexos dessa preocupação ambiental na sociedade e na gestão empresarial. Bem, como primeiro tema, falaremos sobre o antecedente histórico. Podemos afirmar que o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente não é um fenômeno recente, pois ao longo da história ocorreram fatos que contribuíram para a degradação ambiental. Inicialmente, o modo de vida do homem
era marcado principalmente pelas atividades de caça e pesca para a sua subsistência. Eles retiravam seus alimentos da natureza, coletavam frutos, grãos e raízes, pescavam e caçavam animais. Portanto, se alimentavam da caça, pesca e da coleta de frutas e raízes silvestres. Viviam de uma maneira muito primitiva, em grupos nômades, ou seja, se deslocavam constantemente de uma região para outra em busca de alimentos. Utilizavam diversos tipos de moradia, como cavernas, tendas feitas de pele de animais e cabanas feitas de galhos e folhas de árvores. Fabricavam seus instrumentos de pedras, ossos e madeira e faziam uma grande variedade de instrumentos como lanças, lâminas, pontas de flechas, martelos, etc. As roupas eram feitas de peles de animais. As mulheres faziam utilizando agulhas de ossos. Os fios de costura eram tripas secas ou tirinhas de couro. Entretanto, com o desenvolvimento da agricultura e o aumento populacional, começaram os primeiros desmatamentos para a obtenção de terras cultiváveis e a utilização de árvores como combustível. A agricultura contribuiu para a fixação do homem na terra, resultante do cultivo. O período que compreende os séculos XVI e XVII também provocou grandes mudanças na sociedade, principalmente nas relações de trabalho. Essa época foi marcada pelo desenvolvimento da manufatura. A manufatura é um sistema de fabricação de grande quantidade de produtos, de forma padronizada e em série. Como vocês podem observar, neste processo, utilizavam-se somente as mãos ou máquinas simples, como era feito antes da Revolução Industrial, ou com a utilização de maquinário pesado, como passou a ocorrer após a Revolução Industrial. Em relação ao meio ambiente, essa fase caracterizou-se pelo surgimento de uma forma de vida muito dependente de energia não renovável. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra e pode ser dividida em duas épocas. A primeira Revolução Industrial, conhecida como Revolução do Carvão e do Ferro. Essa revolução ficou caracterizada por duas importantes invenções que propunham uma reviravolta no setor produtivo e de transportes. A ciência descobriu a utilidade do carvão como meio de fonte de energia e, a partir daí, desenvolveram simultaneamente a máquina a vapor e a locomotiva. Ambas foram determinantes para dinamizar o transporte de matéria-prima, pessoas e distribuição de mercadorias. Um dos primeiros ramos industriais a usufruir a nova tecnologia da máquina a vapor foi a produção têxtil. A utilização de máquinas nas indústrias que desempenhavam grande força e agilidade movida à energia do carvão proporcionou uma produtividade extremamente dinâmica. Com isso, a indústria tornou-se uma alternativa de trabalho, atraindo as pessoas do campo para a cidade. Como vocês podem ver, as revoluções industriais são processos que estão ligados diretamente aos avanços tecnológicos que determinam o sucesso de cada uma delas. Hoje, a descoberta científica encontra-se, em grande parte, voltadas para o mercado. Ao lançar uma inovação ou tecnologia,
sabemos que em poucas horas já estará disponível para o mercado. Esse processo também foi o responsável pela instrumentalização da economia financeira, mais conhecida por economia de mercado, e sua integração mundial, vinculada ao que chamamos de globalização. Isso porque ela propiciou o máximo desenvolvimento nos meios de comunicação e transporte, que alcançaram proporções significativas. O que se pode notar é que as transformações tecnológicas não transformam somente as indústrias e os meios de produção, mas também o próprio espaço geográfico e as relações humanas, sejam em âmbito estrutural, sejam em âmbito cultural. Bem, com essas transformações, algumas consequências se manifestaram gritantes no meio ambiente. O desenvolvimento tecnológico e o aumento da produtividade na era da Revolução Industrial provocaram uma melhora substancial na qualidade de vida material, com novos produtos que atendiam às necessidades da sociedade. Mas, por outro lado, surgem também danos ambientais decorrentes da exploração dos recursos naturais em grande escala, elevando também a quantidade de resíduos gerados pelas indústrias. A partir da Revolução Industrial, uma diversidade de substâncias e materiais que não existiam na natureza é lançada no meio ambiente, ameaçando a capacidade de suporte do próprio planeta. Isso ocorre porque os processos de produção geram subprodutos indesejáveis e os produtos, depois de consumidos, não desaparecem sem deixar vestígio, sempre gerando algum tipo de resíduo. Um novo olhar sobre os impactos ambientais causados pelos processos produtivos nos alerta quanto à necessidade de repensar o modelo de crescimento econômico. Essa perspectiva direciona uma nova preocupação com a qualidade de vida e a preservação do ambiente, originando movimentos internacionais, nacionais e novos conceitos relacionados com a temática ambiental. Bom, agora que fizemos uma abordagem no antecedente histórico, vamos falar sobre os principais acontecimentos e publicações em favor do meio ambiente. Até a década de 1960, prevalecia a convicção de que as fontes de recursos naturais eram infinitas. O livre mercado e o desenvolvimento econômico maximizariam o bem-estar social. Como a teoria econômica não considerava a natureza como fator de limitação, o meio ambiente era irrelevante para a economia. Daí surgiu acontecimentos que levaram a humanidade a despertar para as questões ambientais. No início dos anos 1970, foi publicado um relatório Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma, que é considerado a primeira abordagem em termos globais dos problemas associados à degradação ambiental. Fez previsões sobre o crescimento populacional, a poluição e o esgotamento dos recursos naturais na Terra. Outro marco para as questões ambientais foi a criação, em 1972, da primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, que teve por objetivo
conscientizar os países da necessidade de se tomar medidas efetivas de controle dos fatores que causam a degradação ambiental. Ocorreram, entre vários acontecimentos e publicações, que procuraram discutir as questões de cunho ambientalista. Dentre eles, merece destaque o relatório Nosso Futuro Comum, como também a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e que ficou conhecida como a Eco 92. No Brasil, as ações governamentais no campo das políticas ambientais iniciaram-se na década de 30, enfatizando a proteção da flora, da fauna e dos recursos naturais a partir da adoção do Código das Águas e do Código Florestal em 1934, como também da criação do Parque Nacional de Itatiaia e da legislação de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional em 1937. E ainda a adoção do Código da Pesca em 1938 e do Código da Mineração em 1940. Bem, agora vamos analisar o sentido de regulação do uso da água doce de acordo com o Código de Águas Brasileiro, editado em 1934. Esse instrumento jurídico legal surgiu em função de um projeto que pretendia transformar o Brasil em país moderno, industrializado. E isso apontava para a elevação e diversificação do consumo de água e energia. Assim, o Estado institui um novo ordenamento jurídico, disciplinando a apropriação e o uso da água doce. O decreto traça diretrizes que permitam ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas. O decreto fala sobre a posse dos tipos de água que podem ser públicas, comuns e particulares, das desapropriações, caso sejam necessárias, para o bem do aproveitamento da água, da sociedade, as forças hidráulicas, concessões, autorizações e penalidades. Além disso, o decreto determina que a ninguém é lícito contaminar as águas que não consome, com prejuízo de terceiros. Ou seja, prevê que os infratores paguem pelos trabalhos de salubridade das águas, além de responder um processo criminal. Nas áreas saneadas, o proprietário deveria indenizar os trabalhos feitos através do pagamento de uma taxa de melhoria sobre o acréscimo do valor dos terrenos saneados. O Brasil desenvolveu-se, tornou-se um país industrial e urbano. Milhões de brasileiros ainda hoje não têm acesso à energia elétrica e água potável, mas a água e energia não faltaram capital. O Código cumpriu seus propósitos, porém o desenvolvimento trouxe novos problemas e na década passada, paralelamente a uma nova reforma do Estado, foi promulgada a Lei 9.433/97, prometendo, assim como o antigo Código, conferir racionalidade ao uso da água. Também em 1934 foi criado o Código Florestal, em meio à forte expansão cafeeira, principalmente no Sudeste, empurradas pelas plantações. As florestas ficavam cada vez mais distantes da cidade,
dificultando e encarecendo o transporte de lenha. Assim, a legislação visava impedir os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento do preço ou, pior, pela falta da lenha. A solução do Código Florestal de 1934 foi obrigar os donos de terras a manterem 25% da terra de seus imóveis com a cobertura de mata original. A lei até incentivava a retirada total das matas nativas, desde que pelo menos 25% de reserva de lenha fossem replantados. Nesse sentido, não importava a espécie e nem a variedade de árvore, mas apenas a garantia de produção de madeira para lenha e carvão. Mas a lei de 1934 também demonstrava preservação ambiental ao criar a figura das florestas protetoras para garantir a saúde de rios e lagos e áreas de risco em costas íngremes e dunas. Mais tarde, esse conceito deu origem às áreas de preservação permanente, denominadas de APPs, também localizadas em imóveis rurais. Bom, outro fator que contribuiu foi a criação do Parque de Itatiaia, que é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizado no maciço do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Parque Nacional do Itatiaia é uma unidade de conservação federal que tem como objetivo conservar e preservar para fins científicos, educacionais, paisagísticos, recreativos, o seu patrimônio cultural e natural. Foi fundado em 14 de junho de 1937, sendo o primeiro parque nacional. Continuando a nossa abordagem sobre a evolução da política ambiental no Brasil, vamos comentar o Código da Pesca, a que se refere o Decreto-Lei número 794, de 19 de outubro de 1938. De acordo com o artigo 1º, o serviço de pesca em todo o Brasil, inclusive a administração, direção, fiscalização técnica do pessoal e material respectivo, e tudo mais, inclusive no interesse da defesa da fauna e floras agrícolas e desenvolvimento de suas indústrias, ficam inteiramente subordinadas ao Ministério da Agricultura pelo seu órgão competente, o Serviço de Caça e Pesca do Departamento Nacional da Produção Animal e sujeitos às determinações deste Código. Com isso, podemos observar que esse decreto-lei foi mais uma etapa das ações governamentais no campo das políticas ambientais. E não podemos deixar de citar, nesse processo evolutivo, o Código da Mineração em 1940, que define os direitos sobre as jazidas e minas, estabelece o regime do seu aproveitamento e regula a intervenção do Estado na indústria de mineração, bem como a fiscalização das empresas que utilizam matéria-prima mineral. O Decreto-Lei número 227, de 28 de fevereiro, denominado de Código da Mineração, regula o direito sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra, formando os recursos minerais do país. O regime de seu aproveitamento e a fiscalização pelo governo federal da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral. Entretanto, a preocupação do governo com a questão ambiental ganha força nas últimas décadas. O resultado da ação de movimentos sociais locais e de pressões vindas de fora do país.
Para que todos entendam a influência dos principais acontecimentos e publicações sobre o meio ambiente no Brasil, faremos uma breve abordagem comparativa entre a evolução da política ambiental brasileira e as tendências mundiais ambientalistas. Vocês podem observar os fatos ocorridos no Brasil na década de 60. No período compreendido entre 61 até 69, 3 documentos importantes foram instituídos no Brasil. O Estatuto da Terra, 1964, que prevê a desapropriação de áreas para implantação de parques nacionais e reservas equivalentes. O Código Florestal, em 1965, e a Política Nacional de Saneamento, 1965-1969. Até então, as regulamentações ambientais no Brasil visavam disciplinar o uso dos recursos naturais e garantir a preservação de espécies. Não há ainda uma preocupação entre os problemas ambientais e o processo de desenvolvimento econômico. Bem, continuando a nossa discussão, comentaremos sobre o cenário internacional na década de 70. O período de 1950 a 1970 é considerado a fase em que a degradação ambiental começa a afetar o bem-estar das pessoas. O grande número da concentração industrial, a urbanização, o crescimento econômico e populacional e o aumento significativo na renda e do consumo são fatores que contribuíram com os problemas ambientais que se fizeram sentir de forma generalizada no mundo. Na década de 70, os problemas ambientais ganham dimensões internacionais e implicações sobre o futuro do modelo de desenvolvimento econômico. Na primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, a posição do governo brasileiro e demais países em desenvolvimento foi marcada por uma postura desenvolvimentistas. Estes países alegavam que a preocupação com a proteção ambiental foi inventada pelos países desenvolvidos com o propósito de frear a expansão do parque industrial dos países em desenvolvimento, impedindo assim o seu crescimento. Dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos falar sobre o Brasil na década de 70, momento que desenvolve o movimento ambientalista brasileiro. Nessa época, o Brasil apresentava uma das piores distribuições de renda do mundo e uma das mais drásticas destruições ambientais. Em 1971, é criada a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi a primeira associação ambientalista não governamental surgida no Brasil e na América Latina. Em 1973, é criada a Secretaria Especial de Meio Ambiente, SEMA, órgão especializado no trato de assuntos ambientais, sob a coordenação do Ministério do Interior, encarregado da Política Nacional Ambiental. A SEMA é considerada a primeira resposta brasileira à nova fase de relação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, inaugurada pela Conferência de Estocolmo. Vamos fazer uma abordagem sobre o cenário internacional na década de 80. Em 1985, acontece a Convenção de Viena,
que teve como objetivo proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os efeitos resultantes das atividades que modificavam a camada de ozônio, o derretimento das calotas polares e a proliferação de doenças como o câncer de pele. Surge então uma nova ótica sobre a questão ambiental preventiva nesse período. A avaliação de impacto ambiental, AIA, instrumento típico de prevenção, tornou-se uma condição a ser cumprida para obtenção de concessões para a implantação de projetos possivelmente nocivos ao meio ambiente. Em 1987, através de várias publicações, surge o conceito de desenvolvimento sustentável e a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento, capaz de manter o progresso em todo o planeta sem destruir o meio ambiente. Agora vamos falar sobre o Brasil na década de 80. Essa década foi marcada pela redefinição da política ambiental brasileira a partir da reestruturação dos órgãos públicos encarregados da questão ambiental, tal como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, e a evolução da regulamentação ambiental brasileira acompanhou as tendências globais, sendo que, em 1981, a Lei número 6.938 definiu as dimensões que envolvem a ação do governo sobre o meio ambiente a partir da criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, que tinha o objetivo de coordenar as ações setoriais nacionais, bem como dos estados e municípios. O projeto de implantação de uma política nacional de meio ambiente teve como meta unir as questões ambientais de necessidades de desenvolvimento, principalmente do urbano industrial. A Constituição de 1988 destina um capítulo às questões ambientais, dividindo suas competências entre União e Estados. Prosseguindo com os nossos estudos, vamos observar que neste período da década de 80 é definido no Brasil que construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades que utilizam recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores dependeriam de prévio licenciamento pelos devidos órgãos estaduais competentes, cabendo ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, fixar os critérios básicos exigidos para os estudos de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental, o RIMA. A década de 80 ela é marcada também pelo surgimento de novas organizações não governamentais, dotadas de um perfil profissional, e ainda, paralelamente, surgem as associações ambientalistas amadoras e os movimentos sociais já existentes que começaram a se profissionalizar. Muitas delas têm uma expressiva atuação ambiental, tal como a Fundação SOS Mata Atlântica. É importante citar ainda, nessa década, a atuação da Política Nacional Brasileira, que apresentou medidas emergenciais com vistas ao atendimento da opinião pública internacional, como, por exemplo, o fechamento do poço de testes nucleares construído na Serra do Cachimbo e a demarcação do território Yanomami, e entre outros. E para finalizar os nossos estudos sobre os vários acontecimentos ocorridos nas últimas décadas, vamos comentar o cenário internacional na década de 90, no mundo e no Brasil.
O cenário internacional da década de 90 é marcado principalmente por dois eventos de destaque, já citados anteriormente, a Eco 92 e o Protocolo de Quioto de 1997. No Brasil, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, transformada mais tarde em Ministério do Meio Ambiente, e em 1998 foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais do Brasil, reconhecida por ser uma das mais avançadas do mundo. O meio ambiente é um bem fundamental à existência humana e, como tal, deve ser assegurado e protegido para uso de todos. De acordo com o que foi apresentado nessa aula, podemos perceber que os movimentos ambientalistas mundiais, influenciados pelas conferências e estudos realizados a partir de 1970, foram um dos principais determinantes para a construção de uma política ambiental brasileira. A partir da próxima aula, estudaremos a repercussão da política ambiental brasileira no ambiente de negócios. Um grande abraço a todos. Espero ter contribuído para um maior conhecimento sobre a gestão das questões ambientais. Até a próxima!